O Senhor faz, né, o que a gente nunca imagina na nossa vida, né? Para mim, tá aqui no Vozes do Oriente, falando em Dubai, coisas improváveis no plano perfeito de Deus. Eu nunca pensei em estar aqui, como eu já falei para vocês, mas foi nesse lugar que Deus tem me levado a um outro nível mais íntimo no relacionamento com Ele, a um outro nível espiritual. Quando eu era mais jovem, eu tinha o sonho de trabalhar como comissário de voo, mas aquela minha mente estava ali apegada ao Brasil. Eu estava ali tentando perseguir esse sonho, aplicava para vários lugares, só que era uma porta fechada, era um impedimento que eu não entendia o porquê. Naquela época eu não conhecia muito da palavra, eu não tinha muito entendimento. Eu acreditava em Deus, meus pais também estavam numa caminhada com Deus. E chegou um tempo que eu falei assim: Senhor, eu já cansei de lutar esse sonho pelas minhas mãos. Já que o Senhor não quer fazer a minha vontade, não é o que o Senhor quer, eu vou te entregar. E foi ali nesse momento que eu entreguei realmente a minha vida, a minha carreira, os meus sonhos para Deus, que eu comecei a ver Ele trabalhar na minha vida. Depois daí eu fui morar sozinho, entrei numa outra carreira de hotelaria. E quando eu estava indo bem nessa carreira, de novo acontece um impedimento, uma porta fechada, eu acabo sendo desligado dessa empresa no qual eu estava. E de novo veio aquele sentimento de Deus, tudo que eu faço, tudo que eu me esforço para fazer, acaba não acontecendo, ou chega no último do segundo tempo e aí eu não marco o gol. O porquê disso foi quando realmente Deus me levou para um outro lugar, me tirou ali da minha terra. Eu fui morar na Turquia, não me perguntem o porquê, porque eu também não sei, só Deus sabe. Ele abriu uma porta para mim ir para lá estudar, e eu um pouco sem entender, mas Deus ali me deu uma palavra falando: eu estou te enviando, e ali vão ter pessoas contigo, meus amigos contigo. Eu agarrei essa oportunidade e fui. Quando eu estava lá, primeira vez num país muçulmano, na Turquia, em Istambul, eu não falava a língua, só falava inglês. Foi onde realmente a palavra dele se cumpriu. Onde realmente ali eu conheci pessoas que fizeram entender o Evangelho. Vou contar um pedacinho desse testemunho, porque eu estava ali, meu primeiro mês, eu dividia um quarto com um iraniano, muçulmano, e eu falava: Deus, meu Deus, tu me tira do Brasil para vir para cá. Tipo, não tava numa situação muito boa, sabe? Tava meio passando perrengue. Não tava gostando de onde eu morava. Eu falava: Deus, não dá, eu não consigo morar aqui, eu preciso procurar outro lugar. E nessa eu fui procurando outros lugares para morar, ali mesmo em Istambul. Tava procurando Airbnb. Os meus pais sempre falam, né, desde que eu era criança, Deus sempre tem o melhor para você. Então eu agarrei essa palavra e fui: não, o Senhor tem o melhor para mim, eu vou morar num lugar melhor. Foi aí onde eu achei um apartamento, no qual o valor eu não poderia pagar naquele momento, mas era o que eu queria. E eu falava assim: Deus, abre essa porta, eu quero morar aqui. Depois de uma semana, se eu não me engano, a proprietária entra em contato comigo, fazendo no valor que eu poderia pagar. E foi ali onde eu conheci 3 pessoas, 2 colombianas e um cubano, cristãos. Estiveram ali meio que me discipulando mesmo, me falando do Evangelho, me falando do que Deus tem para mim, do porquê eu estar na Turquia. E ali eu caminhei com eles. Depois disso, eu queria ir para Portugal. Muitos testemunhos aqui envolvem Portugal e Dubai. Eu tinha esse sonho de ir para a Europa. E, de novo, portas fechadas. Eu falei: Deus, não é possível. Todo sonho, todo algo que eu tento, o Senhor fecha a porta, tem esse impedimento. E aí foi quando, aplicando para vários empregos em Portugal, nada ia, nada funcionava. Surgiu a oportunidade no LinkedIn de vir para Dubai. E eu falava: Dubai não, o que eu vou fazer em Dubai? Dubai nem estava no mapa para mim naquela época, como a Turquia não estava, né? Mas eu falei: olha, eu não tenho alternativa, ou eu tento Dubai ou eu volto pro Brasil. E eu falei: se o Senhor me mandou para fora, eu acho que não é o tempo de eu voltar. E eu apliquei para trabalhar em Dubai, em alguns hotéis, no qual, diferente de Portugal, eu era chamado para entrevistas, portas estavam abertas. Eu falei: então, Senhor, talvez seja para mim para Dubai.
E aí foi quando eu vim para Dubai. Eu esperava ter uma experiência totalmente diferente da que eu tive. Foi um período bem difícil para mim, no qual foi difícil para me adaptar. Diferente da Turquia, eu não tinha muitas amizades aqui, cristãs. E eu falava, Senhor, não entendo porque o Senhor está me mandando para Dubai. Para mim, de novo, passar um perrengue sozinho aqui. Mas eu aguentei o meu contrato. E quando eu saí, voltei para a Turquia, eu falei, nossa, eu nunca mais volto para Dubai. Mal sabia eu que 6 meses depois eu estaria voltando. Na Turquia voltei a estudar lá, consegui uma porta de emprego para Portugal. E quando eu estava indo tirar o meu visto de trabalho para trabalhar em Portugal, eu tive que ir ao Brasil. E lá, uma companhia aérea daqui de Dubai estava contratando pós-pandemia. E aí veio aquilo da minha mente, né? Será que eu tento de novo? Será que aquele sonho Deus ainda estava me lembrando? Mas eu falei, não, já tentei, não é para mim, deixa eu seguir no que está dando certo. Falei com os meus pais, e os meus pais falaram, não, Yuri, vai, tenta mais uma vez. Eu falei, olha, eu vou tentar, mas eu preciso ver o agir de Deus ali, não pode ser eu fazendo aquela entrevista. Porque eu não gosto de Dubai, eu já tentei esse sonho antes e não funcionou, fui para a entrevista. Nisso que eu entrei na entrevista, eu já podia ver que não era eu fazendo aquele processo seletivo, era o Senhor. Devido às perguntas que me perguntavam, devido às pessoas naquele processo, tinha quase 1000 pessoas. Ao final do dia sobraram 40 e eu era um dos 40, não pelas minhas mãos, mas por Deus. E ali eu ainda estava, não, Senhor, não é possível. E aí eu fui para uma próxima entrevista final, ainda sem esperança. Eu falei, não, o Senhor não quer que eu volte para lá. E quando eu cheguei na entrevista, eu sentei, assim como eu sentei aqui. Entreguei meu currículo. A entrevistadora olha meu currículo e fala, meu Deus, você trabalhou num dos meus hotéis favoritos. Eu sou cliente de fidelidade lá, adoro aquele hotel, como assim? E aí começamos a conversar. E aí eu já tinha entendido o que estava acontecendo. Eu já tinha a sensação de que eu estava aprovado. E aí eu voltei para Dubai, mas de uma maneira diferente, né? Trabalhando no que eu queria, conquistando o que eu queria. E Deus me ensinou que às vezes a gente é impaciente, às vezes a gente tem um sonho que é na hora, mas se eu tivesse conseguido esse sonho que eu tinha naquela época, eu não seria o Yuri que eu sou hoje. Eu não seria o Yuri que está fazendo talvez a diferença aqui nesse lugar. Eu não seria o Yuri que está mais íntimo de Deus. Já faz 4 anos que eu estou aqui e Deus tem se feito presente na minha vida durante esse tempo. Foi aí quando também aqui onde eu tive mais experiências com Deus, foi onde eu também conhecia essa igreja, Vida com Vida, que hoje eu faço parte. Não sei se alguns lembram, a primeira vez que eu tive contato com eles foi numa escola de guerra que tivemos aqui em Dubai e me convidaram para ir. Eu fui, ainda levei mais umas 4 pessoas, falei, será que pode? É na casa do menino, não sei. E ali eu conheci essas pessoas, ali tive experiências com Deus, ali entendi várias coisas, entre elas a questão de oração específica. Acho que, não lembro se a pastora Marcele lembra, mas uma das coisas que eu conquistei, que foi meu apartamento, foi orado ali em concordância naquele dia. Desde então eu tenho seguido o propósito e o chamado que Deus tem aqui nessa terra de fazer a diferença, propagar o Evangelho. Amém? Ai, Jesus. Ai, meu Deus.